Hoje pela manhã e agora à noite, meus irmãos, o nosso tema é uma nova visão sobre o trabalho. Quando nós nos convertemos, Deus muda tudo, inclusive a maneira como enxergamos o trabalho. A maneira como vemos aquilo que nós exercemos de maneira profissional. E para essa mensagem eu gostaria que você fizesse duas coisas. Primeiro, que você prestasse bastante atenção, porque a maneira como você enxerga o trabalho precisa ser transformada. E quando você muda o jeito que você vê uma coisa, você muda completamente a maneira como você interage com isso. Tem pessoas que olham para o trabalho como um obstáculo para a sua fé. Tem gente que olha o trabalho como sendo uma coisa que me afasta de Deus, quando na verdade o trabalho é uma expressão, ou pode ser uma plataforma onde você serve a Deus de uma maneira muito mais intensa. Afinal de contas, você sabe muito bem que a maior parte de nós passa mais tempo no trabalho do que na igreja, do que em casa. Portanto, nossa visão de trabalho precisa mudar. Meu trabalho precisa ser um meio de eu glorificar a Deus, uma expressão da minha vocação, da minha identidade. Eu preciso me enxergar naquilo que eu faço e eu preciso glorificar a Deus com o que eu faço. Pastor, como a Bíblia trabalha isso? Como é a ética antigamente? Como é a nova vida em Cristo? Como um cristão deve encarar o trabalho? Como é um cristão como profissional? Essa é a mensagem de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 6, versos de número 5 até o versículo de número 9. Efésios capítulo de número 6, versos de número 5 a 9. Eu tenho dito, meus irmãos, que as mensagens, tanto as mensagens de quarta-feira como as mensagens de domingo, para que você tenha um proveito maior, é importante que você traga papel e caneta, que você traga, ou que você escreva no seu celular, não importa, mas que você esteja aprendendo. Não adianta vir à igreja, acompanhar toda uma série de mensagens e depois não ficar nada no seu coração. A não ser o momento, a sensação. Tem gente que diz assim: pastor, da série de mensagem é uma bênção. Você faz uma pergunta sobre o que eu falei, a pessoa não lembra. Ela só lembra que foi uma bênção. Por quê? Porque as sensações ficam registradas, mas as informações vão embora. A nossa mente não retém. Você sabia, por exemplo, que quando você dorme, 80% de tudo que você ouve vai embora? 80%. Quer dizer que amanhã cedo você vai esquecer 80% que você vai aprender aqui agora. Por isso é importante, meus irmãos, papel e caneta. É importante que você escreva. Isso é, se você quer aprender. Se você quer apenas ouvir o momento, pegar uma frase aqui, outra ali, tudo bem. A escolha é sua. Mas a igreja é um lugar de aprender. A igreja é um lugar de ser instruído. Tem muitas pessoas que estão, como a Bíblia diz em Hebreus, já poderiam ser mestres, mas ainda precisam de leite. Por quê? Porque não retém o que aprende. Não é o que você escuta, não é o que você lê, é o que você retém que se torna conhecimento e muda a sua vida. É o que você guarda no coração. O texto diz assim, Efésios capítulo 6, verso 5. Nós vamos ler na versão que está projetada aí. Eu vou ler na versão do Almeida, depois eu vou ler na versão do Eugene Peterson da Bíblia Mensagem. E diz assim o texto: quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do coração, como servindo a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Verso 9: e vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças de lado, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para ele não há acepção de pessoas. O mesmo texto, queridos irmãos, na versão do Eugene Peterson da Bíblia, a Mensagem, diz assim: empregados, obedeçam a seus patrões e tenham respeito por eles.
Eles são senhores de vocês na terra, mas a obediência no final das contas é ao verdadeiro Senhor que está nos céus, o Cristo. Não trabalhe por obrigação, mas trabalhe de coração, como servos de Cristo, fazendo o que Deus quer na profissão de vocês. Trabalhe com um sorriso no rosto, tendo sempre em mente que não importa de quem venham as ordens, pois vocês estão servindo a Deus. O bom trabalho resulta em boa retribuição da parte do Senhor, sejam vocês escravos ou livres. Patrões, o mesmo vale para vocês. Não se aproveitem nem façam ameaças. Vocês e seus empregados estão abaixo do mesmo Senhor no céu. Saiba que Ele não faz distinção entre vocês, porque Ele não divide as pessoas em classes sociais diferentes. Meus irmãos, a visão de trabalho precisa mudar. É interessante que, quando a gente fala da maneira como as pessoas enxergam o trabalho, muitas pessoas que se convertem continuam mantendo a sua mesma visão de trabalho. Para você ter uma ideia, algumas pessoas inclusive acreditam que é impossível você conciliar trabalho e fé. As pessoas dizem, ou você faz as coisas para Deus, ou você trabalha de maneira secular. Essas duas coisas não estão integradas. Portanto, na maioria da mente das pessoas, inclusive das pessoas da igreja, há muitas pessoas que vão acreditar que trabalho, aquilo que eu faço para ganhar o pão, aquilo que eu faço de maneira secular, não tem nada a ver com a minha fé, não tem nada a ver com a minha vida cristã. São coisas distintas, pastor, são coisas diferentes. Inclusive, eu não vejo a hora de me aposentar para poder me dedicar a Deus, para poder fazer as coisas do Senhor. Oh, meus irmãos, nada poderia estar mais longe da verdade. Nós precisamos glorificar a Deus, honrar a Deus e prestar um serviço a Deus, não só quando nós estamos na igreja, mas quando estamos em qualquer outro lugar. A visão de trabalho precisa mudar. Para você ter uma ideia, a palavra trabalho, a palavra vem de uma expressão latina, tripalium, que era um instrumento que os romanos usavam, um instrumento formado por 3 paus que eram colocados no pescoço, e que os romanos usavam como instrumento de tortura, chamava tripalium. Tanto em italiano como em espanhol, francês e no português, que são as línguas românicas, essas línguas trouxeram essa tradução de trabalho desse instrumento. Portanto, associam trabalho a sofrimento, trabalho a castigo, trabalho a sofrimento. Então, quando as pessoas olham para o trabalho, tem essa ideia: trabalho e sofrimento. Trabalho é isso. Meus irmãos, como nós deveríamos transformar a nossa ética, a nossa visão de trabalho de uma maneira diferente. Por quê? Porque não é mais a sociedade que traz para a gente a ideia de trabalho. A gente precisa resgatar o que a Bíblia fala sobre trabalho. E antes de eu falar sobre as 3 características de como é o cristão no trabalho, é interessante você entender que há pelo menos 3 grandes equívocos que os cristãos cometem sobre o trabalho. O primeiro equívoco é associar o trabalho ao pecado. Como assim, pastor, associar o trabalho ao pecado? Tem muita gente que acha que o pecado surgiu no mundo, ou o trabalho surgiu no mundo depois do pecado. Oh, pastor, se Adão e Eva não tivessem pecado, a gente não precisaria trabalhar, a gente estaria de boa no jardim até hoje. Meus irmãos, pegue Gênesis capítulo 1 capítulo 1 e capítulo 2, e você vai perceber que antes mesmo do pecado entrar no mundo, Adão já tinha uma função, eles trabalhavam. Adão foi colocado no jardim para cultivar o jardim, ele tinha que dar nome aos animais, ele tinha que cuidar do jardim. O trabalho sempre foi algo abençoado por Deus, sempre foi algo dado por Deus. Pastor, mas o que mudou depois do pecado? É que as relações de trabalho e o próprio ambiente de trabalho se tornou algo opressor. Porque uma das consequências do pecado era o quê? Por causa do seu pecado, maldita é a terra por seu pecado. Do suor do seu rosto comerás. A terra vai produzir abrolhos. Sabe o que o pecado fez? O pecado tornou a relação de trabalho mais difícil.
O pecado tornou o trabalho mais penoso, de maneira que as pessoas precisam trabalhar 16 horas, 12 horas, 14 horas, às vezes até 20 horas para poder se sustentar. Isso já é uma consequência do pecado. Porém, o trabalho em si foi produzido por Deus. O próprio Deus trabalhou. Deus é uma expressão do próprio trabalho. Inclusive, meus irmãos, nós dizemos, quando nos referimos a Deus, um dos títulos que nós nos referimos a Deus é que Ele é o Criador. Ele é aquele que cria. O trabalho de Deus é criar coisas. Portanto, meus irmãos, é importante a gente mudar. Primeiro, essa ideia de que trabalho é consequência do pecado. A segunda ideia que a gente precisa mudar sobre o trabalho, que está equivocado, é a ideia de que trabalho representa uma dimensão secular da vida. E que nós, como cristãos, precisamos entender o trabalho como algo que não tem nada a ver com a minha fé. Então essa ideia de que trabalho e fé são coisas diferentes, e que no trabalho eu não estou glorificando a Deus, não estou fazendo nada para Deus. Quando eu estou atendendo as pessoas, não estou fazendo nada para Deus. Se eu não estiver pregando o evangelho, eu não estou fazendo para Deus. Quando eu estou no banco ali, no computador, ou quando eu estou ajeitando uma casa, quando eu estou dirigindo um ônibus, quando eu estou fazendo qualquer uma dessas coisas, ou quando eu estou secretariando em um determinado lugar, ou quando eu estou trabalhando com um call center, ou com roupas, ou com outras coisas, não estou fazendo nada para Deus. Eu estou fazendo por causa do dinheiro, eu estou fazendo na dimensão secular, é o meu trabalho secular. Inclusive muitas pessoas usam essa expressão, é o meu trabalho secular, é a ideia de trabalho dissociado da vida cristã. Então o que acontece? Quando eu penso isso, eu não consigo relacionar trabalho com fé. Aí sabe qual é a consequência? Eu acabo sendo uma coisa na igreja e uma coisa no trabalho. Afinal de contas, eu não tenho a ideia que o texto me mostra, que trabalho é algo que eu faço para Deus, independente do que eu faço. Nós cometemos esse equívoco de achar que, influenciado pelo dualismo grego, que separa o mundo em reinos, o reino espiritual do reino físico, muitas pessoas estão assim. E aí então a ideia de vocação, a ideia de trabalhar para Deus é só o que eu faço na igreja. Aí muita gente diz assim: pastor, como eu queria trabalhar para Deus, não tem nenhum cargo aí para eu assumir, não tem nenhuma coisa para eu fazer na igreja, porque eu quero trabalhar para Deus. Mas quando você levanta de manhã, pega o trem e vai trabalhar, você está trabalhando para quem? Essa é a ideia que muitos cristãos têm. Eu estou trabalhando para o meu patrão. Alguns inclusive dizem: eu estou enriquecendo o meu chefe, eu estou enriquecendo o meu patrão. Meus irmãos, o crente não enxerga o trabalho dessa maneira. Mas é um equívoco que muitos acabam cometendo. O terceiro grande equívoco que as pessoas cometem, principalmente servindo a Deus, é enxergar o trabalho como um ídolo, como um fim em si mesmo, como o centro da vida. Tem gente que vê o trabalho como sendo a razão da vida, faz do trabalho o centro de tudo. Então a pessoa diz assim: olha, o meu trabalho é a coisa mais importante. E isso muitas vezes vem da crença da infância, que a pessoa cresce numa casa onde as pessoas dizem assim: olha, o trabalho traz sentido para a vida, o trabalho dignifica o homem, o trabalho é o centro da vida. Pessoas que não trabalham não têm valor, pessoas que não trabalham não têm vida, pessoas que não trabalham não mereciam viver. Aí a gente tem uma visão distorcida de trabalho, enxergando o trabalho como o centro da vida. Já viu aquelas pessoas que quando se aposentam morrem rapidinho? Porque não tem mais sentido. A vida era o trabalho, fizeram do trabalho seu ídolo. E todo ídolo exige sacrifício. Então essa pessoa sacrifica a saúde, sacrifica a família, sacrifica a igreja, sacrifica seu ministério, sacrifica uma série de coisas no altar do trabalho. Então essa também é uma visão distorcida. Nós temos desde aquele que não quer trabalhar, aquele que vive só trabalhando, só vive em função do trabalho. Ele não tem vida, ele não tem lazer, ele vive só para o trabalho. É uma distorção do que a Bíblia ensina sobre o trabalho.
Pastor, então o que é que muda quando nós nos convertemos? O que a Bíblia nos ensina sobre trabalho? Vamos lá. Em primeiro lugar, nosso conceito de trabalho muda. Por quê? Porque na perspectiva de cristã, o trabalho não é apenas um ganha-pão. O trabalho é uma expressão de adoração a Deus. O que é que muda quando nós nos convertemos? O trabalho passa a ser também uma plataforma de adoração a Deus. Você sabia? Escuta isso, que interessante. Você sabia que a palavra hebraica avocar ou avodá, no hebraico, é a mesma palavra, significa trabalho e adoração? A palavra avodá, no hebraico, significa trabalho e adoração. Ela aparece 145 vezes no Antigo Testamento, todas as vezes se referindo a trabalho e adoração. Quando a Bíblia diz assim, Davi foi adorar no templo, a palavra é avodá. Quando diz que eles carpinavam, que eles cultivavam a terra, a palavra é avodá. É a mesma palavra. Pastor, olha que interessante. Significa que na língua hebraica, no ponto de vista bíblico, a adoração e o trabalho é a mesma palavra? Sim, porque do ponto de vista de Deus, você adora Deus trabalhando e trabalha para Deus adorando. Ou seja, o meu trabalho é uma expressão de oferta a Deus, de adoração a Deus. Pastor, nunca vi trabalho dessa maneira. Então quando eu estou fazendo o que eu estou fazendo, cuidando das pessoas, cuidando da criança, dirigindo ônibus, fazendo qualquer uma dessas coisas, eu estou adorando a Deus, eu estou prestando serviço a Deus? Sim. É assim que o cristão enxerga o trabalho, como sendo uma plataforma de adoração a Deus. Pastor, quando eu instalo a internet numa casa, eu estou prestando um serviço que glorifica a Deus? Está. Meus irmãos, quando a gente entende essa relação entre trabalho e adoração, a gente passa a perceber que aos olhos de Deus, nosso trabalho é adoração, não é algo feito apenas para o nosso benefício, ou para o benefício de alguém, mas nós também colocamos nosso trabalho como oferta a Deus. Não trabalhamos apenas pelo dinheiro, não prestamos apenas um ato de serviço às pessoas, estamos prestando uma adoração a Deus. Estamos prestando serviço a Deus. Nosso conceito de adoração e de trabalhar para Deus é muito restrito. Mas do ponto de vista bíblico, tudo que as minhas mãos produzem, tudo aquilo que executo de trabalho, é uma obra que glorifica a Deus. É uma obra em que Deus é glorificado. Trabalho não é resultado da queda, já existia antes. Trabalho é parte da personalidade de Deus. Somos parceiros de Deus em busca de colocar a ordem no caos desse mundo. Assim não devemos exercer nossa profissão para ganhar dinheiro apenas, ter o que queremos, mas para a glória de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Pastor, eu arrumo uma casa, eu sou secretária do lar, faça isso para a glória de Deus. Pastor, eu trabalho no consultório, eu atendo pessoas, eu trabalho com vendas. Você pode trabalhar com vendas, mas ali, no seu trabalho, você está prestando um culto a Deus, você está adorando a Deus, você está servindo a Deus, com o que você faz, com o que você trabalha. Por isso, meus irmãos, é importante a gente ver isso. Nós não somos chamados exclusivamente para a área da educação, para a área operária, para a área social, para o mercado financeiro. Somos chamados para ser igreja, e como igreja nós exercemos nosso ministério nesses lugares. Quando você, que é professora, está ensinando as crianças, você está exercendo um trabalho. Então, você é uma cristã no trabalho. Quando você está ajudando, você está levantando uma parede como um pedreiro, você está arrumando uma instalação elétrica, passando um fio de cabo de rede de computador, quando você está no processamento de dados, quando você está trabalhando com aquilo que você está fazendo, aquilo também é adoração a Deus, aquilo também é um trabalho para Deus. É assim que o cristão enxerga. Por isso que Paulo diz, meus irmãos, vocês que são servos, vocês que trabalham para alguém, não pense que vocês estão trabalhando para as pessoas, não.
Façam como se estivesse fazendo para o Senhor, porque é assim que o cristão vê o trabalho. Conta-se que Martinho Lutero, determinada vez, recebeu um homem muito simples, um sapateiro, que se aproximou dele e disse: Martinho Lutero, como posso ser um bom cristão? Como posso servir a Deus? Eu sou um simples sapateiro. Ao que o Martinho Lutero disse: a partir de hoje, faça o melhor sapato, cobre um preço justo, trate as pessoas com cordialidade, e cumpra a sua palavra profissional, porque fazendo isso, você será um excelente cristão. Oh, meus irmãos, o que tem a ver consertar sapato? O que tem a ver atender bem as pessoas com ser cristão? Tem tudo a ver. Por quê? Porque na vida do cristão não existe separação. Não existe separação entre o meu trabalho e a minha vida cristã. Tudo está integrado. O conceito de trabalho muda. Eu vejo o meu trabalho como uma forma de glorificar a Deus. Por isso que o crente no trabalho, ele é diferente dos outros. Ele tem um jeito de trabalhar diferente dos outros. Porque o conceito de trabalho de um cristão é diferente. Na vida do cristão não há separação entre secular e profano. Porque a Bíblia diz que todas as coisas pertencem a Deus. Nós somos mordomos de tudo que Deus coloca nas nossas mãos. Portanto, é de Deus meu trabalho. É de Deus o que eu faço. Porque tudo que eu faço é para a glória de Deus. A segunda visão que a Bíblia nos traz sobre o trabalho é que não só o nosso conceito de trabalho muda, passamos a ver o trabalho como sendo integral, como sendo uma forma de adoração a Deus, mas também nossa motivação para o trabalho muda. Escute o que eu vou dizer. Há pelo menos 3 possibilidades quando as pessoas pensam em trabalho. Há pelo menos 3 possibilidades. Tem gente que, em primeiro lugar, vê o trabalho como um meio de sobrevivência. Pastor, o trabalho serve para a gente não morrer de fome. Então não importa se eu vou varrer o chão, se eu vou pintar a parede, se eu vou cuidar de criança, não importa, porque para mim trabalho é um meio de ganhar dinheiro para sobreviver. Então as pessoas não escolhem trabalho, elas não se identificam, elas não estão nem aí se o que elas fazem elas gostam ou não. O importante é que estão me pagando. Se estiverem me pagando, eu faço. Ah, é para tirar pulga de cachorro, eu faço. É para enxugar gelo, eu faço. Porque na verdade essa pessoa vê o trabalho como sendo um meio de sobrevivência. Está desconectado de si mesmo, não sabe o que gosta, faz do trabalho o trabalho penoso. Mas a visão que essa pessoa tem de trabalho é essa: trabalho é para sobrevivência. A segunda visão que as pessoas têm sobre trabalho é enxergar o trabalho como uma carreira, como um meio de ser valorizado. Então, a gente escolhe a profissão que está na moda. Ah, eu quero ser advogado. Por quê? Porque advogado as pessoas dizem: olha o doutor, chama de doutor. É um título de tratamento de um advogado, embora não tenha um doutorado. Mas é a maneira como os advogados são lidados, é o doutor da lei. As pessoas dizem: eu vou ser médico, mas você se identifica com isso? Não, porque é um status, né? Você chegar no hospital com aquela roupa branca. Então enxerga o trabalho como uma maneira de ser valorizado pelas pessoas, uma maneira de ganhar dinheiro, de ser valorizado pelo que faz, pelo que tem. Essa é uma outra maneira. Então muitos jovens, quando vão escolher o trabalho, não escolhem o trabalho que identifica, não escolhem o trabalho que amam, não escolhem o trabalho que foram vocacionados por Deus para fazer, escolhe o trabalho que dá mais ibope, escolhe o trabalho que dá mais dinheiro. Ah, eu estou fazendo tal faculdade, e eu pergunto: por que você está fazendo essa faculdade? Ah, porque dá dinheiro, né, pastor? Você já reparou que as pessoas que trabalham com isso ganham dinheiro? Então vê o trabalho como uma carreira para ter sucesso financeiro. Vão descobrir que dinheiro nenhum paga a frustração de você fazer uma coisa que você não gosta. Você nunca será perito no que você faz, você nunca fará bem se o seu coração não estiver naquilo que você faz. A terceira visão de trabalho é quando você se sente que o seu trabalho é parte da sua identidade, e é isso que o cristão faz. O cristão encontra um trabalho em que ele se enxerga, em que ele se identifica.
Na língua grega, existem duas palavras para trabalho. A palavra ergon e a palavra poesis. Ergon é tudo aquilo que você faz com as suas mãos. Poesis é aquilo que te identifica, é aquilo que você é a sua profissão, é aquilo com a qual você se identifica. Quando alguém faz o que faz, ele não faz um ergon, ele não faz uma obra qualquer, ele faz uma poesis, da onde vem a expressão poesia. A gente se identifica, a gente se enxerga. Já viu pessoas que amam o que fazem? Como fazem diferente? Uma cozinheira que ama cozinhar, como ela cozinha? Ela é imbatível. Uma costureira que ama costurar, como ela é. Uma pessoa que trabalha com artes, com coisas manuais, quando ela ama o que faz, como ela é diferente. Um motorista que dirige um ônibus cheio de gente chata, mas quando ele ama o que faz, você vê, o cara está ali sorrindo, apesar de estar num ambiente difícil, né, Suedes? Só pela graça. O motorista tem que aguentar um mau humor de todo mundo. Mas quando você ama o que faz, quando você diz assim, eu amo isso aqui que eu faço, não é só minha profissão, eu amo, eu me identifico, eu me vejo. E meus irmãos, não existe esse negócio de profissão humilde, profissão sofisticada. O que existe é, você gosta do que você faz, você ama o que você faz, então você está no lugar certo. Nós, como cristãos, não podemos ver o trabalho como meio de sobrevivência, nem como uma forma de ganhar dinheiro. A gente precisa se enxergar no trabalho e dizer, eu amo o que eu faço, eu me identifico com o que eu faço. Pastor, hoje é muito difícil a gente fazer o que ama. Sabe por que é difícil fazer o que ama? Porque para que você faça o que você ama, talvez você não estudou, você estudou outras coisas, você tem experiência de outras coisas. Então começa hoje a estudar o que você ama, e você vai trabalhar na área que você ama. Tem gente que diz assim, eu gostaria de ser professor, mas você estudou outras coisas que não tem nada a ver com a área pedagógica. É óbvio que as oportunidades vão surgir na área que você estudou. Então se você ama alguma coisa, comece a estudar isso, comece a se dedicar a isso. Visualize, daqui 3 anos eu serei professor, daqui 4 anos eu estarei em tal lugar, eu vou trabalhar com isso, daqui 3 anos, daqui 4 anos vou fazer um curso técnico, daqui 2 anos eu estarei no hospital com meu avental branco, sendo técnico de enfermagem, porque é isso que eu quero fazer. Quando nós nos identificamos, quando a gente é resgatado por Jesus, a gente vê o trabalho como vocação, como parte da nossa identidade. Veja, meus irmãos, que na Bíblia, muitas pessoas eram identificadas pelo seu trabalho. Quando as pessoas falavam de Paulo, dizia assim, olha, é o fazedor de tendas. Tiago e João eram pescadores. Mateus era o publicano. Por quê? Porque o que a pessoa faz profissionalmente é parte da sua identidade. As pessoas te reconhecem. Tanto é que quando você chega no lugar, a pessoa diz assim, chegou o mecânico. Chegou o instalador de internet, hein, Clóvis? O Igor. Chegou o instalador de internet, não é o Igor, chegou o instalador. Chegou o operador, chegou o médico, chegou o advogado. É sua identidade. Quando eu chego num determinado lugar, chegou o pastor. Às vezes as pessoas nem sabem meu nome. Chegou o pastor. É isso que a gente faz, gente, é a nossa identidade. A gente precisa amar o que a gente faz para fazer com excelência. A terceira maneira como o cristão entende o trabalho é que o cristão vê o trabalho de uma maneira diferente. Por quê? Porque não é só o conceito de trabalho, não é só a motivação para o trabalho, mas a ética do trabalho também muda quando somos crentes. Pastor, que negócio é esse de ética? A ética do trabalho significa o seguinte: para quem é cristão, não existe separação entre fé e trabalho, reino de Deus e reino natural. A mesma ética do reino serve para o trabalho. Isso quer dizer que da mesma forma como eu levo as coisas de Deus a sério, eu tenho que levar meu trabalho a sério. Da mesma forma como eu sou honesto, como eu não minto, como eu trabalho com zelo para fazer as coisas para Deus, preciso fazer assim para as pessoas.
E ter ética, meus irmãos, no trabalho significa que não importa quanto dinheiro vão me oferecer, se o negócio é errado, eu estou fora. Para trabalhar aqui você vai ter que enganar as pessoas, estou fora. Você vai ter que mentir, estou fora. Porque o cristão tem uma ética diferente. O cristão enxerga o trabalho como um lugar onde eu estou servindo a Deus. Como eu posso servir a Deus mentindo? Como eu posso servir a Deus enganando as pessoas? Tem gente que diz assim, esse aparelho aqui não funciona, mas tenta vender para algum otário que vai comprar. Não faça isso. Se você é cristão, não entre nessa. Pastor, mas se eu não fizer, a pessoa vai me mandar embora. Meu irmão, deixa eu te lembrar de uma coisa. Você acha que Deus não vai te abrir uma porta onde você possa ser honesto e prestar um serviço honesto e ganhar o seu pão com honestidade? Você esqueceu que é Deus que supre a sua necessidade, seu trabalho é apenas um instrumento, e que da mesma forma como esse instrumento existe, Deus pode abrir outro? Para com isso. Tem gente que diz assim, se eu tivesse no seu lugar, estaria com 10 vezes mais seu patrimônio, porque eu faria as coisas desse jeito aqui, tem um esquema aqui para você ganhar 10 vezes mais do que você está ganhando, hein, Igor? Fazendo isso que você faz. Só que você só tem imposto, só que você faz isso, você não emite nota fiscal, você não paga isso, não paga funcionário. Todos os funcionários, tudo por fora, ninguém tem registro, ninguém faz isso. Você vai ganhar um dinheirão. Tem uma lojinha, vende produtos, então faz o seguinte, ao invés de você dar nota, não dá nota não. Vende tudo sem nota. Assim você vai ter 100% de lucro, você não vai pagar imposto. Meus irmãos, se lembrem que dinheiro não é tudo nessa vida não. Ganhar mais dinheiro à custa da minha ética, à custa da minha honestidade, chegar em casa, deitar minha cabeça no travesseiro e saber que eu ganhei dinheiro desonesto, enganando pessoas. Um cristão não fica satisfeito com isso não. A ética do cristão é diferente. O cristão sabe que quando meu patrão está me olhando, eu sou um funcionário. Quando ele não está me olhando, eu sou o mesmo funcionário. Eu não preciso que o meu patrão esteja presente para eu trabalhar, para eu produzir. Por quê? Porque a ética do trabalho é a ética cristã. E isso é para a minha vida toda. O patrão olhando ou não, eu sei que os olhos do Senhor estão em toda parte. Deus está me vendo aqui trabalhando, sendo desonesto, matando o tempo do trabalho. Quando a gente é cristão e leva as coisas de Deus a sério, nós nos tornamos profissionais melhores, nós nos tornamos pessoas que o patrão diz assim, eu entrego a chave da minha empresa para você. Está aqui a chave do meu cofre, o cofre fica ali, é a única pessoa que eu confio é em você, porque você tem ética. Eu sei que você jamais mentiria, você jamais pegaria 1 centavo da empresa. Às vezes, nós cometemos erros. Eu me lembro que uma vez trabalhando na área financeira, eu cometi um erro, eu mandei uma mercadoria para uma área, para um setor, era uma empresa que tinha sede em 2 estados diferentes. Um no Rio Grande do Sul e outro no Rio de Janeiro. Eu emiti a nota para o estado errado. E aí, então, quando veio o pedido, a pessoa que me passou o pedido não anotou que estado que era, mas ele me disse. E num ato de distração, o que aconteceu? Eu pus o estado errado. Aí teve que pagar outro frete, a mercadoria foi para outro lugar, o cliente ficou nervoso, aquela coisa toda. O dono da empresa me chamou lá, para a sala dele, e disse o seguinte, o que foi que aconteceu? Eu poderia ter pegado o pedido e disse assim, o vendedor passou, ele não identificou aqui, Foi falha minha, não perguntei. Mas eu cheguei e disse assim, pode descontar de mim, sabe por quê? O vendedor não tem culpa nenhuma. Ele não anotou aí, mas ele me disse. E no momento de distração, eu coloquei o código da empresa errada, foi para outro lugar. Eu já liguei para a transportadora, vai ficar assim, o prejuízo da mercadoria, o senhor pode descontar de mim. Ele olhou assim para mim e disse assim, eu jamais vou descontar de você. Porque o que você acabou de fazer são poucas pessoas que fazem. Ele disse assim, ter um funcionário que faz esse tipo de coisa
que conta a verdade. É muito mais lucrativo para mim do que esse valor de frete aí. Quando nós temos ética, meus irmãos, no trabalho, sempre tem alguém nos vendo. Às vezes você está fazendo coisa que não é do seu setor. As pessoas dizem, você é um trouxa, pintando parede, fazendo coisa aqui para a firma, você é um trouxa, ninguém está te vendo. Ninguém está te vendo? Aquele que te vê em oculto te recompensará publicamente. Aquele que viu você fazer coisas que os outros não fizeram, vai te colocar aonde os outros não estarão. Meus irmãos, eu trabalho para Deus. Tem gente que passa na frente, vê o carro do pastor, e talvez passe pela cabeça assim, deve estar lá jogando paciência no computador, deve estar lá matando tempo nas redes sociais. Eu trabalho para Deus. Eu sei como estão os olhares de Deus sobre mim. Por isso, meus irmãos, quando a gente enxerga assim, é diferente. É diferente. A ética do cristão no trabalho é diferente. Por isso, meus irmãos, eu quero dar pelo menos 5 conselhos práticos aqui, rapidamente, para a gente encerrar. Primeiro conselho: se você é um cristão no trabalho, não se envergonhe do Evangelho, mas também não envergonhe o Evangelho. Como eu posso fazer isso? Em primeiro lugar, seja o melhor profissional que puder. A excelência honra a Deus e inspira as pessoas. A Bíblia diz em Provérbios 22, 29, vês um homem especialista, perito no que faz, eis que será colocado entre os príncipes e não entre a plebe. Já viu um homem bom no que faz? Toda pessoa boa no que faz sempre ganha bem, sempre é valorizado. Você já viu um bom pedreiro ficar batendo nas portas pedindo parede para levantar? Já viu um bom pedreiro fazer isso? Já viu um bom pintor ficar batendo na sua porta e falar assim, tem alguma coisa aí para eu pintar? Eu pinto qualquer coisa. Já viu um bom profissional fazer isso? Já viu? Não, sabe por quê? Porque uma pessoa que tem contato com esse profissional, indica para outra, o cara nunca fica sem trabalho, porque é bom no que faz, cumpre prazo, é confiável. Às vezes tem irmãos que chegam para mim e dizem assim, pastor, perdi emprego, teve um corte lá na empresa e eu perdi o emprego. E aí às vezes eu pergunto assim, mas mandou todo mundo embora? Não, só eu. Tem um monte de funcionários, só você que mandou embora. A crise, na hora de escolher o funcionário, foi só você ir embora. Será que foi a crise que te mandou embora? Ou o patrão olhou e falou assim, eu tenho um funcionário aqui que não faz diferença, como profissional. Cristão excelente no que faz. Tudo que você pegar para fazer, faça com excelência. Se você limpa o chão, que seja o melhor chão limpo. Se você pinta a parede, que seja a melhor parede. Se você vai dar uma aula, que a sua aula seja a melhor de todas. Quando você vai fazer uma coisa como cristão, seja o melhor funcionário. Seja aquele que a pessoa fala assim, eu tiro o chapéu para você, porque de todos os funcionários, o irmão é o mais presente, é o mais educado, é o mais dedicado, porque ele faz para Deus. Excelência, honra a Deus, inspira as pessoas. E meus irmãos, como a Bíblia diz, um perito sempre será colocado entre os príncipes. Estude para ser o melhor no que você faz. As pessoas do mundo muitas vezes desprezam o crente, porque tudo que a gente faz é amador. O músico crente às vezes é amador. O pastor que dirige igreja às vezes não estudou para fazer isso. Não que o estudo faça o pastor, não. É Deus que nos chama para o ministério, mas o estudo afia nossas ferramentas, nos ajuda a saber como pregar, como ensinar as pessoas, tendo didática, tendo profundidade, a ponto de uma pessoa que não conhece a Deus, escutar um pastor e falar assim, o cara dá para escutar. Não é uma topeira falando em nome de Deus. Nós precisamos fazer as coisas com excelência. Seja o melhor no que você faz. Seja o melhor no que você faz, porque excelência honra a Deus. Você já viu Deus fazer alguma coisa meia boca?
Já viu Deus fazer alguma coisa medíocre? Você olha para qualquer coisa da criação, você já viu como são os animais? Você já viu como é o sistema? Você já viu e fala assim, Deus fez uma gambiarra aqui nesse sistema solar. Deus fez uma gambiarra aqui, né, nessas flores. Já viu isso? Não, Deus faz com excelência. Como pode você ser filho de Deus e fazer as coisas meia boca? Ser um profissional medíocre? Chegar atrasado o tempo todo? Não honrar com seus compromissos? Não estar fazendo o seu trabalho com excelência? Seu relatório é o pior? Seu índice de produtividade é o mais baixo? Que isso? Você é cristão, você faz para Deus, faça o melhor. Seja o melhor vendedor da sua loja. Seja o melhor profissional daquilo que você faz. Seja o melhor professor da escola que você dá aula. Seja o melhor agente de saúde do lugar que você trabalha. Seja o melhor motorista da linha onde você trabalha. 2, seja prestativo e ajude a esposa, esteja disposto a ajudar as pessoas. A Bíblia diz, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Seja prestativo. No seu trabalho, às vezes, eu me lembro, o Sebastião me contou uma história uma vez, que ele disse que trabalhava numa das primeiras firmas que ele trabalhou, ele está ali. Ele disse que uma vez ele estava carregando um carrinho, cheio de coisas, e ele estava passando por um rapaz, e ele pediu ajuda para o rapaz, e o rapaz disse para ele assim, eu? Ajudar? Eu não vou ajudar não é meu departamento, não é minha responsabilidade. Diz que o dono da empresa estava passando, o chefão, estava passando e disse assim, seu Sebastião, eu te ajudo. O dono da empresa chegou, ajudou ele lá com o que ele tinha que fazer. No final do dia chamou o rapaz e disse assim, mandou ele embora. E disse ainda para o Sebastião, quando precisar de ajuda, Sebastião, pode vir aqui me procurar. O dono da empresa, o chefão. Se você é alguém que serve a Deus, seja alguém prestativo, seja amigo. Às vezes na área de vendas acontece muito isso. As pessoas querem engolir umas às outras. Não, eu vim procurando fulana está lá. Se você puder ajudar para outra vender, ajuda para outra vender. Mas ela não faz isso comigo, pastor, o problema é dela, a ética dela é diferente da sua. A Bíblia diz que o que a gente faz acontecer aos outros, Deus faz acontecer a gente. Assim como a gente faz regar a planta do outro, Deus faz regar a nossa, porque a Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. Às vezes aquele vendedor que você ajudou não vai fazer isso com você, mas outras pessoas vão te abençoar. Tem sempre olhos apontados na sua direção. Ajude as pessoas, sejam prestativos, porque é assim que o cristão lida com o trabalho. 3, esforce-se para se relacionar bem com todas as pessoas, valorize as pessoas, aplique os princípios bíblicos aos seus relacionamentos com os colegas de trabalho. Nada de maledicência, nada de murmuração, nada de fazer rodinha para falar mal dos outros. Crente não pode estar nesses meios. Nós precisamos, estão falando mal da empresa, estou fora. É a empresa que Deus usa para me abençoar, é a empresa que paga o meu salário. Não vou falar mal, eu vou usar a minha boca para falar bem. Pastor, mas não tem nada de bom para falar da empresa. Então vai colocar a empresa diante de Deus. Ora, Senhor, tem misericórdia do meu chefe, tem misericórdia dessa empresa. E se você não ama a empresa, e se você tem raiva da empresa, procura outro lugar para trabalhar. Mas não usa o seu tempo para falar mal do seu chefe, do seu patrão, do seu funcionário. Eu nunca vi uma pessoa falando mal da empresa prosperar dentro da empresa que ele fala mal. Já viu? Já viu alguém falar mal de uma empresa e chegar no topo, na presidência? Eu nunca vi. Já viu? Alguém que fala assim, essa empresa aqui é ruim. Essa empresa aqui é a pior empresa. Já viu alguém prosperar com essa visão? Não. Essa empresa aqui precisa de ajustes. Deus me colocou aqui. Deus vai me abençoar aqui nesse lugar. Floresça aonde você está plantado. Seja a bênção aonde Deus te colocou.
Um dia o irmão disse assim para mim: pastor, estava desempregado há um tempo, e ele disse assim: pastor, consegui um emprego, mas eu vim aqui um mês depois. Ele disse assim para mim: pastor, eu vim aqui porque eu vou sair do serviço. Serviço? Como assim o irmão vai sair do serviço? Irmão, a gente orou, a gente estava aqui no culto de quarta-feira orando pelo irmão, para o irmão conseguir o trabalho, o irmão conseguiu, eu feliz, e você disse que vai sair do emprego, por quê? Ele diz assim: porque ninguém lá é crente, pastor, ninguém lá serve a Deus, só eu lá. Eu falei: é por isso que o irmão vai sair? Eu não posso decidir pelo irmão, mas eu vou fazer uma pergunta para o irmão me responda. A pergunta é a seguinte: antes, quando o irmão estava fazendo o processo seletivo, que o irmão deu o currículo, que o irmão passou na entrevista, o irmão sabia que lá não tinha crente? Ele disse: então, pastor, não sabia. Eu falei assim: mas Deus sabia ou não? Deus sabia que não tinha crente lá? Deus sabia como era a empresa antes de você entrar? Sabia. Por que Ele permitiu você entrar? Sabe por quê, meu irmão? Porque ao invés de você ver a sua igreja como ninguém é crente lá, veja a sua igreja o seguinte: chegou a luz no lugar onde as trevas reinavam. Chegou um agente do reino de Deus no lugar onde tinha agentes do reino do inimigo. Chegou alguém que vai ser missionário de Deus, instrumento de Deus. Aí eu disse para ele: sabe de uma coisa, meu irmão? Essa é a oportunidade da sua vida. Seja o melhor funcionário, para que aqueles que não conhecem a Deus saibam o que é um cristão no trabalho. Está na empresa até hoje, vive ganhando prêmios de melhor no que faz. É isso. Muda a sua visão de trabalho, gente. Acorda de manhã com um sorriso, vai trabalhar com alegria, porque você está trabalhando para Deus. Seu trabalho está glorificando a Deus. E por fim, esteja preparado para compartilhar a sua fé. Como diz 1 Pedro 3,15, estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Esteja preparado para falar sobre a sua fé no seu ambiente de trabalho. Não é que você vai matar o tempo do trabalho falando da fé, mas quando você tiver a oportunidade, fale de Jesus. Compartilhe a sua fé, vivendo, testemunhando. Isso é um cristão no trabalho. Meus irmãos, eu termino a minha fala dizendo: será que você tem sido um verdadeiro cristão no seu trabalho? Eu fiz essa pergunta pela manhã. Será que se você fosse o seu patrão, você te contrataria? Ou te mandaria embora? Será que se você trabalhasse para você mesmo, você te promoveria ou te mandaria embora? Tem gente que diz assim: Deus me livre, pastor, se eu fosse meu patrão e sabendo das coisas que eu faço, eu teria me mandado embora. Um cristão é diferente. Um cristão sabe: eu me contrataria. Aliás, se eu fosse meu patrão, eu ia me promover. Por quê? Porque só eu e Deus sabe da minha dedicação. Mas eu sei de uma coisa: estou plantando sementes. É questão de tempo. A Bíblia diz que o perito vai ser colocado entre os príncipes. Quem é bom no que faz, tem sucesso. Quem é bom no que faz, conquista as coisas. Você não precisa ficar fazendo chantagem, mendigando por clientes. Quando você é bom no que faz, você vai prosperar, você vai crescer, e a mão de Deus estará sobre você. Sabe o que aconteceu com José? Todo lugar que José trabalhava, ele era promovido. Por quê? Porque ele era o queridinho de Deus, ou porque ele era um excelente no que fazia? Quando Daniel e seus amigos sabiam que Daniel foi colocado como príncipe de todos os sátrapas, de todos os líderes, sabe por quê? Porque nele havia excelência, um espírito excelente. Daniel se destacava. Tanto é que aquela história da cova dos leões e todo aquele envolvimento, toda aquela coisa, foi de inveja. Por quê? Porque como a gente vai superar? O cara é o melhor funcionário. É assim que o cristão lida com o trabalho. Entenda que você precisa fazer diferença aonde você está plantado. Por isso, irmãos, a minha palavra hoje à noite é a seguinte:
Amanhã é dia de trabalho. Boa parte dos irmãos vão levantar cedo, vão pegar o trem, vão pegar os seus carros, vão trabalhar. Não vá trabalhar como você foi das outras vezes. Saia de casa com alegria no coração, dizendo: Deus, obrigado pelo meu trabalho. Usa meu trabalho para glorificar a Deus. Faça o melhor no seu trabalho e Deus será glorificado. Eu nunca vi ninguém olhar um trabalho ruim e dizer assim: louvado seja Deus pela vida dessa pessoa que faz isso. Mas quantas vezes a gente escuta as pessoas dizendo assim: obrigado, moça, pelo seu trabalho. Parabéns, viu? Deus te abençoe, porque você é atenciosa, porque você está cuidando dos meus filhos. Toda vez que eu vou me encontrar com a professora do Nicolas, eu sempre dou uma palavra de incentivo para aquela mulher, porque eu sei, e todos nós agora como pais sabem o que é ensinar um menino em casa. Meu Deus, eu tenho orado pelas professoras, porque eu nunca pensei que a tarefa era tão difícil. Toda vez que eu tenho que sentar para fazer lição de casa com meu filho, eu digo assim: professor tem que ganhar mais, porque misericórdia, que desafio. E a gente está falando de uma criança. Imagine, nem Meire, Ronaldo, imagine você ter uma sala cheia de crianças. 33, minha irmã. Primeiro ano, só a graça. Olha aí, alfabetização. 33 crianças. Pois é, que Deus te use, minha irmã, que Deus te abençoe. E olha, é um desafio, mas aí, sabe, quando eu me encontro com a professora, eu digo assim: parabéns, que Deus te abençoe, que você continue cuidando com amor do meu filho e das crianças. E ela diz com toda alegria: obrigado, porque é uma mulher honrada. Se ela estiver acompanhando aí, parabéns, Deus abençoe sua vida, por cuidar das crianças. Eu vejo aquela mulher com amor, o jeito que ela fala com as crianças, a dedicação que ela faz. Parabéns. Meus irmãos, eu tiro o chapéu para a gente que é bom no que faz. Sabe por quê? Porque eu vejo Deus nessas pessoas. A marca de Deus está nas coisas excelentes. Que você possa glorificar a Deus com seu trabalho. Que você possa honrar a Deus com o que você faz. E que você se lembre do texto: sempre que você estiver trabalhando, você está trabalhando para Deus. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Amém? Amém. Baixe a sua cabeça, vamos orar.